Olá, pessoal. Hoje eu e o Júnior vamos falar sobre um tema muito importante, sobre sexualidade. O que vocês entendem sobre sexualidade? Diz aí, Júnior, qual é a primeira palavra que passa pela cabeça da maioria das pessoas quando a gente traz esse tema? Para a maioria das pessoas, sexualidade está ligada ao ato sexual. Mas será que é só isso? A gente veio justamente aqui para aprofundar, para ampliar o olhar, porque a sexualidade é muito mais do que apenas o ato sexual. Aliás, o ato sexual, ele é só uma expressão, uma das, e a gente vai falar sobre isso. Sexualidade é tão importante porque quando você não olha ou não conhece, não sabe o que é isso, não trabalha essa área da tua vida, ela vai refletir em todas as áreas das tuas relações, profissão, saúde. Então, às vezes, você quer muito ir além, quer que o negócio funcione, mas não consegue porque parece que há algo travando. E pode ser a sexualidade. Então, fica com a gente hoje, porque, como sempre, né? Mas está imperdível. Não tem como, inclusive você, terapeuta, você que está assistindo a gente, que sempre está buscando essa reciclagem, esse aprimoramento, fica com a gente porque esse assunto é fundamental, porque sexualidade vai refletir na prosperidade, na saúde, na felicidade e em tudo na vida. Mas eu vou deixar vou dar essa bola para a Laís cortar. Fala, Laís, o que é a sexualidade que as pessoas estão querendo saber agora? Essa chave para a realização, para o sucesso. Exatamente. A sexualidade, ela é como se fosse um bisturi. O que é um bisturi? O bisturi na mão de uma criança vai cortar, vai machucar. Então, quando a gente não se apodera da nossa sexualidade, que é o quê? É a nossa libido, que não está restritamente somente relacionada ao sexo, mas a pulsação de vida. Sexualidade também tem a ver com o ato sexual, e o ato sexual nada mais é do que o quê? Movimento, do que vida, do que geração, né? Da gente gerar os nossos sonhos, da gente movimentar a nossa vida. Então, quando eu não estou incorporada, empoderada, né? Tomei a minha sexualidade, que é essa pulsação da vida, é aquele impulso que me leva para ir para a vida. Uma pessoa sem sexualidade, uma pessoa sem libido, e eu não estou falando só na fase, no sentido erótico, né, de ter vontade de transar, mas é vontade de viver, né? É uma vontade de você ir para sua vida. Então, se eu tô com a minha sexualidade baixa, com a minha libido baixa, eu não vou conseguir ir para a vida, eu não vou conseguir concretizar os meus projetos, eu vou ficar ali na procrastinação, eu vou ficar sem desejo de viver, de realizar, de sonhar, de concretizar. Então, a sexualidade é o quê? É pulsação de vida, é aquela força que me impulsiona para ir para a vida. E quando eu estou empoderada da minha sexualidade, eu corto a relação infantil com papai e mamãe, os contratos inconscientes que a gente faz com os nossos antepassados, né? Por exemplo, meus pais não foram felizes, meus avós não foram felizes, algum trauma, alguma coisa aconteceu na minha família, então eu me sinto culpada por me realizar porque os meus antepassados não se realizaram, né? Então aí eu não estou incorporando a minha sexualidade porque eu não cortei esses laços de fidelidade, né? Então, quando uma pessoa ela está sem a sexualidade dela incorporada, né? Ou então ela está com uma sexualidade infantil. O que é uma sexualidade infantil? É quando você acha que sexualidade é somente aí no ato sexual. Então você fica fazendo relações sexuais à torta à direita com várias pessoas, sem intimidade, sem profundidade. É quando vem várias situações, como é que eu posso dizer, gente? Comportamentos inadequados. Né? Quando a gente tem comportamentos inadequados na nossa vida, quando a gente não está com resultados insatisfeitos, tudo isso são sintomas de desconexão, né, com a nossa sexualidade, com a gente mesmo. O que você pode acrescentar, Júnior? O que eu posso acrescentar é que esse é um dos maiores assuntos tratados como um tabu. A sexualidade ela foi muito distorcida, porque as pessoas confundem ela com a genitalidade. Sexualidade é o ato sexual. Quando, como o Laís bem falou, a sexualidade é a minha vontade de viver. É o meu desejo de viver. É o meu tesão pela vida, não só o tesão pelo sexo. Então, quando eu perco o tesão pela vida, quando eu perco o tesão em produzir, em criar, em realizar,
em viajar, em me aventurar pela vida. E também, quando eu perco tesão no sexo, eu deixo de pulsar em favor da vida, eu deixo de desejar viver, eu pulso para a morte. E aí, quando a gente não tem esse combustível, esse impulso para a vida, a gente tem um impulso para o passado, para a morte, para a dor. Então, quando a gente não tem esse movimento, essa substância, esse desejo ardente em progredir, em continuar, em criar, em tentar, e errar também, que faz parte. Quando a gente, por exemplo, tem muito medo de errar e a gente não age, a gente fica parado, esse é um pulso para a morte. A vida é erro e acerto. Aliás, os erros são tão importantes porque eles estão ensinando a gente, estão refinando. Então, toda vez que eu tenho um medo, ele vai me paralisar. Eu acredito que um dos maiores desafios para a gente resgatar nossa sexualidade, que é o desejo de viver, é a gente simplesmente enfrentar os nossos medos, porque eles vão funcionando como bloqueios, muralhas, paredes. A gente tem que derrubar esses medos e enfrentá-los. Isso é um ato de que eu sigo para a vida. Eu digo que sexualidade é voar. É quando eu estou pronto para cortar, sabe o bisturi da criança? Quando ela não corta o cordão umbilical com o passado, com as suas dores, com as suas feridas, com o pai, com a mãe, ela não cria independência, ela não voa. Essa independência, eu digo que ela é como se fosse uma chave. A gente tem que roubar essa chave dos nossos pais. Porque não é fácil ser entregue. Não é o pai que chega com a mãe e está aqui entregue, não. Você conquista essa chave. É como se você fosse lá buscar. É a chave que te abre a gaiola e você voa. Esse desejo, só quem está com a sexualidade alta, que é o desejo de viver, de experimentar e de errar, e de encarar o desconhecido, não importa o que vai acontecer, eu vou. Eu só vou. Isso é sexualidade. Quando a gente está cheio de medos, se sente dependente, carente, impotente, incapaz, a gente está pulsando na morte. E Inseguro. por isso que a gente não consegue, às vezes, compreender por que as coisas não acontecem. Elas não desdobram, elas não se realizam, elas não fertilizam. É porque a gente não está com o tesão adequado. O tesão, eu digo para mim que ele é a lenha na fogueira. Se você quer ver a labareda, mas não quer alimentar esse fogo, como é que alimenta? Enfrentando os medos, desejando voar e buscando com os erros, com os acertos, e mesmo assim, eu digo sim para a vida. Eu sempre falo que quando a gente olha para o passado é a morte. Só para a gente finalizar, eu passar a bola para a Laís. Olhem sempre, o futuro é a vida, o futuro organiza o presente. O passado, ele é a morte. Quem está no passado? As histórias que já aconteceram, né? Quem já morreu, está onde? Está no passado, a gente honra. Então, o passado, se a gente fica preso no passado, ele vai desorganizar o presente. O que é o presente? É a desorganização com a organização. É a desconstrução com a construção. A gente faz o quê? A gente aprende com os erros e pulsa no acerto. A vida começa quando eu planto agora. Então, quando eu foco no futuro com o meu passado organizado, eu entendo que o passado ele já acabou, ele não é um lugar de morada. O passado é um lugar de memórias, de revisitar e de aprendizado. Eu só aprendo, eu De não vivo lá. resgates, né? Exatamente. Eu aprendo com o passado. É um lugar de visitar, de lembrar e de aprender. Para eu fazer o quê? Focar no futuro, leve. Não tem como você voar cheio de pesos. Então, sexualidade é soltar os pesos do passado, dizer sim para a vida. Se a vida está preta e branca, está toda enuviada aí, você está pulsando na morte. O passado não está liberado. Exatamente. Então, quando você tem mais nostalgia, né? Você tem mais aí ressentimentos, mágoas, prisões, né? Você está preso no passado. Quando você tem mais aspirações, você está olhando para a vida, você está olhando para o futuro. Como é que eu vou saber do meu futuro? Para o meu presente. No meu presente. Porque só existe o presente. Porque, na verdade, essa coisa de passado e presente, quando você começa a se conectar com a lei natural, né? A lei do tempo, você vai ver que nós vivemos em várias linhas do tempo. Né? Não vou aprofundar muito nisso, mas enquanto a gente está atrelado na 1260, na Matrix, se você não viu o nosso vídeo anterior, recomendo que veja lá, que a gente explicou um pouquinho sobre isso, né? Então, se você está somente com a sua mente na 3D, nesse mundo material, você fica preso numa linha do tempo, que é passado, presente e futuro.
Quando a gente começa a se conectar com a frequência natural 1320, você vai ver que existem várias linhas do tempo, né? Passado, 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 presente, passado, futuro, presente, passado, presente, 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 futuro, presente, futuro, futuro, presente, futuro, passado. Então, são 9 linhas do tempo e nós, como a gente já disse anteriormente, nós somos seres multidimensionais. Então, a gente vai fazendo vários resgates. E a sexualidade, ela é muito importante porque ela vai impulsionar, ela vai cortar a gente com esses contratos que a gente fez, com essas fidelidades ocultas, com essa insegurança que o Júnior falou, com esses medos, né? Medo de quê? Medo da gente assumir a nossa luz, medo da gente ser quem a gente é, medo da gente assumir o nosso potencial, medo da gente ser julgado, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, rejeitado, de ficar pobre, de perder tudo, enfim. Né? A sexualidade é esse bisturi que vai cortar a gente com esses medos que nos impedem de ir para a vida, de pulsar, né? Como eu falei, sexualidade, pulsação de vida. Então, ela impulsiona a gente para olhar para esse além, para despertar essa nossa visão cósmica, essa nossa visão multidimensional, além dessa matéria aqui pequena. Então, a sexualidade, gente, ela é muito além do que sexo. E sexo é um tabu. A gente não é ensinado a fazer sexo. A gente aprende com o quê? Com pornografia, em novela, em filme, na rua. Por que os pais não falam sobre isso? Eu sempre gosto de falar que se eu não nasci numa família saudável, numa família consciente, que eu me transforme para que os meus filhos não tenham que se curar de mim. Olha que forte isso, né? E que a gente honre, né, os nossos pais, porque eles não tinham a consciência que a gente tem hoje. Não era tão... Eles não tinham esse vídeo aqui no YouTube. Minha mãe não sabia entrar na internet, né? Eu lembro que meus pais compraram um computador, eu tinha 13 anos, minha mãe não sabia mexer, eu que ensinava ela a mandar SMS na época, olha só. Né? Então, a gente tem que ter compaixão. Quanto mais a gente tem acesso à informação, conhecimento, sabedoria, que já são coisas distintas, eu já expliquei isso, mas é importante repetir, porque, como é aquele ditado, Júnior, água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. Exatamente. Fura o quê? Fura a mente do ego para que ela expanda e se abra para o nosso ser divino. Então, não adianta você ter só informação, de nada basta, né? Saber e não fazer, o mesmo que não saber, e conhecimento sem prática é inútil. Por isso que a gente tem que repetir. Ah, mas está repetitivo, isso aqui. Mas, gente, a gente lê uma coisa e ou até esqueceu o almoço que comeu ontem. Tu sabe? Tu lembra, Júnior, o que tu almoçou ontem? Eu lembro. Agora tu lembra, né? Porque a gente tá na presença, né? Exatamente. Mas com a gente é assim, com todo mundo é assim. Nossa mente, ela aprende por repetição. Então, às vezes, pode parecer repetitivo, mas a gente tem que estar voltando, né, os assuntos para que incorpore. Porque justamente não adianta eu saber se eu não incorporei isso, né? Se eu não sou isso, se eu não me torno isso. Então, nós fomos educados a sempre ter, fazendo, mas a gente não está sendo. Então, o que você está se tornando? Né? A gente foi educado só a ter sexo, a ter coisas materiais, que é muito bom, é maravilhoso, mas e a qualidade disso? Isso me nutre? Ou é dar só um prazer efêmero? Porque a vida ela não é só prazer, ela é prazer e dor, ela é contraste, né? Ela é feita de polaridades. Mas a gente não pode ficar só em uma polaridade, porque a vida é o quê? É movimento. Olha o sexo. Alguém consegue gozar só ficando assim? Olha só o movimento. Pulsação, de novo, ó, pulsação de vida. Precisa de movimento. A vida é movimento, prosperidade é movimento. A única coisa que não muda no mundo é a própria mudança, é movimento. Então, se você quer ficar parada ou está estagnada, mesmo que inconsciente, você está pulsando a morte, porque morte é estagnação, né? E para gozar, tem que ter a pulsação de vida. Ou seja, para você gozar no sexo, gozar na vida, aí são níveis de consciência da sexualidade, né? O gozo, o orgasmo e o êxtase. Então, tem muitas mulheres, principalmente mulheres, né? Que têm dificuldade e nunca gozou na vida, não sabe nem o que é isso. Não é, Júnior?
Quantas mulheres ele já atendeu pessoas, né, que não tá apoderado dessa sexualidade e não sabe nem o que é isso. E olha só como é importante a gente não ter só acesso a essa informação, mas realmente incorporar isso na nossa vida, trazer essa pulsação, né? Como é que tá o meu gozo pela vida? Eu tenho prazer em realizar as minhas coisas, em ser quem eu sou? Como é que você está se sentindo nesse agora? Você é feliz com quem você está se tornando? Com quem você é nesse momento? Muito importante a gente fazer essas perguntas para si mesmo. E aí a gente entra num tema bem delicado, porque por conta dessa sexualidade que via a sexualidade apenas como um ato sexual, que não passou por um processo educacional e que foi construído por uma cultura machista, abusiva, né, violenta, muitos homens, desde o início dos tempos, viu seu lugar de poder na dominação, na violência, e colocou o feminino nesse lugar de esteja a serviço do meu prazer. Isso foi passado de geração em geração. Então, essa doença distorcida da sexualidade criou um trauma coletivo. Então, nessa primeira experiência, muitas mulheres, inclusive muitos homens, foram abusados ou passaram por situação de abuso ou de trauma relacionados a isso. Então, o que aconteceu? O trauma limitou e bloqueou. O que significa? Que a pessoa não olhou para isso, guardou dentro de si e isso paralisou. Lá estava falando sobre movimento. A gente entende que o abuso ele é muito violento para uma criança, psiquicamente, fisicamente. Mas quando essa experiência te paralisa para a vida, ela faz com que você pulse na morte, porque você parou de tentar, parou de abrir, não foi buscar soluções para limpar esse trauma, para curar ele dentro de você. E muitas das vezes você está aí hoje casado ou casado, ou simplesmente desistiu, porque traumatizou tanto, deixou de acreditar nos outros, porque a informação lá do passado simplesmente fechou uma porta. Então, o que acontece? Se a vida é continuação, não é o trauma que vai te paralisar, porque quando ele te paralisa, eu preciso dizer para você uma coisa muito importante: você está concordando com a secura. Secura, entende o termo? Da tua vida. Aquilo que te secou intimamente, hoje te causa frigidez, não só sexual, mas também da criatividade, das soluções, de continuar. Como eu falei agora, os erros, eles precisam existir para a gente aprender. Os traumas também, para a gente superar. Se a gente para no trauma, a gente para de viver. O tesão para a vida, ele baixa, o fogo baixa. O que é fogo? Lembra antigamente, eles faziam assim pro fogo. É o que? Fricção. O movimento feminino é de fricção, né? É, é pegar pedra e sair faísca. É atrito. A vida, ela é o atrito. Então, o atrito da dor, ele está te chamando também para você criar uma experiência de maturidade e dizer assim, isso me doeu, mas essa dor vai me transformar, eu vou seguir mais forte. Se a dor te paralisa, você, de maneira inconsciente, concorda que você não é capaz. Isso é uma mentira, eu preciso desconstruir. E a partir de agora, já que você já tem acompanhado a gente há algum tempo, eu vou trazer o ensinamento agora para adultos, para quem já está acompanhando. Laís fala uma coisa que eu amo, ela diz assim, o conhecimento não aplicado é o mesmo que não saber, pois agora você já ouviu essa frase há muito tempo e eu vou ajustar ela para o nível adulto, para o nível faculdade. Saber a coisa e não praticar não é o mesmo que saber. Agora você já tem uma responsabilidade, agora você já sabe. O peso da cobrança é maior, está na hora de aplicar. Agora, se você não faz, é omissão. É diferente. O karma, a devolutiva é maior, você já tem um conhecimento. Quando a gente é ignorante, não sabe a informação como os nossos antepassados, eles não sabiam, gente. Então, para eles, não tem essa culpa maior, digamos, essa responsabilidade. Agora a gente já sabe. A parte boa do conhecimento está aí disponível é porque está fácil. Mas se você, mesmo sabendo, não faz e se recusa a fazer e deixa para depois, o retorno é maior. Porque você já não está sendo mais ignorante, você está sendo inconsequente. Por isso, agora é hora de despertar para a vida. É hora de olhar para tudo que doeu e deixar com que isso saia, cure, busca essa cura, busca a Laís, busca a Júnior, busca alguém que você sinta conexão, busca conhecimento para você simplesmente voltar, a acender a chama da vida, do tesão pela vida, inclusive o tesão pelo sexo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre masturbação, sobre relação monogâmica, poligamia, mas eu quero respirar um pouco para a Laís completar esse raciocínio.
Exatamente, né? Como o Júnior trouxe sobre a questão da autorresponsabilidade, né? É você que tem que fazer esse primeiro movimento em tudo na sua vida, né? De sair desse lugar de inércia. Ah, Laís, mas eu tenho preguiça, não tenho força. Por que que você não tem preguiça? Por que que você tem força? Primeiro você tem que parar e olhar para dentro de você. Esse é o primeiro passo. Né? O primeiro passo da sua mudança é você tomar consciência de que é você que precisa mudar, não é o outro. Então, vamos trazer agora esse assunto primeiro da masturbação, voltado para o sexo, né? E da autorresponsabilidade. Então, vamos lá. Primeiro nível de consciência sexual é a consciência pessoal, que está atrelado à masturbação. Então, eu preciso conhecer o meu corpo. Eu preciso saber aonde eu tenho prazer. Não é obrigação do meu parceiro me dar prazer. Isso é um movimento, olha só. Eu sei aonde eu tenho prazer e eu vou direcionando. Então, eu primeiro tenho que desenvolver a minha autorresponsabilidade, a consciência com o meu corpo, a minha intimidade comigo mesma. Ai, mas eu tenho vergonha de me tocar. Isso são vários tabus, né? A masturbação ela é vista como algo errado, gente, e não é. É você primeiro conhecer e descobrir onde você tem prazer com você mesmo, né? Mas lembrando que a diferença do veneno para o remédio é a dose. Tudo em excesso faz mal. Existe aí uma distorção, né? Uma distorção do campo sexual, porque tudo aquilo que é exagero, né? Eu quero prazer todos os dias, tem aí uma disfuncionalidade, né? Porque eu estou gastando essa energia sexual, essa minha Kundalini. O que é a minha Kundalini? É a minha energia sexual que me impulsiona para fazer tudo, para me realizar, né? E a gente não vem aqui só para ter prazer, é uma energia de vida para que a gente desperte e realize para o nosso projeto ascensional, para o nosso projeto de crescimento. Ascensão significa crescer. Eu sei que algumas pessoas que nos acompanham aqui já devem ter visto esse termo, mas eu acredito que a maioria das pessoas ainda não, então a gente não vai entrar, se aprofundar, né, muito nesse termo de ascensão. Mas eu quero trazer aqui sobre autorresponsabilidade, né, que primeiro eu tenho que conhecer o meu corpo, onde eu tenho prazer, onde eu gosto de ser tocada, eu tenho que me tocar primeiro. Não é o outro que tem que descobrir, eu tenho que mostrar para ele o caminho. Mas que tudo em excesso faz mal, né, Júnior? É sempre buscar o centro. Buda já dizia, a medicina chinesa fala, a gente olha para os dois extremos, a vida vai dar a oportunidade da gente passar por situações de extremo para a gente encontrar o meio. Então, não é só dureza, nem só moleza, é o caminho da leveza. Não é só dor. Arrasou, amei. Amei. Não, Vamos anotar, vamos anotar. não, eu estou soltando aqui o meu. Esse é meu atendimento. Isso aí é um norte que eu tenho aqui nos meus atendimentos. Por exemplo, não é só o caminho da dor e nem o da luxúria, do prazer saudável. Laís falou sobre a Kundalini. Uma das ferramentas que eu trabalho são os oráculos. Não é para adivinhação, é para leitura mesmo do campo de forma terapêutica. E tem duas cartas que representam a sexualidade. Vou mostrar para vocês. Essa é a carta da serpente e a carta do lírio. Todas as duas falam sobre a sexualidade, que é o que? O desejo de viver. Esse aqui é o desejo mais do corpo. E esse aqui é o desejo mais da alma, por isso que ela é branca. A alma, ela busca a purificação, justamente a purificação do corpo, não é a negação do corpo. O problema é que a gente fica só no desejo do corpo e fica viçando, como se fosse ali uma cobra mesmo, seduzindo, conquistando para manipular, para ter prazer. É sempre voltado no meu prazer. Ainda que o meu prazer seja ver o outro gozar. Mas esse é meu prazer. Esse aqui é um lado egoísta. Esse aqui não. Esse aqui é da pureza. Pode ver, são lírios. Ele perfuma. Então aqui é uma conexão sutil. Aqui é a conexão da alma. Então a gente junta aqui a conexão do desejo instintivo do corpo, do prazer físico, orgânico, biológico, com o prazer da alma, que é a conexão, que é o entusiasmo, que é a satisfação em ver o outro incluído dentro do meu amor. Aqui é fazer sexo, aqui é fazer amor. Aqui é eu e o meu prazer individual e exclusivo, aqui é o nosso prazer. É o prazer inclusive coletivo.
O mesmo prazer e o tesão que eu tenho na vida, comigo, com meu parceiro, eu tenho nos meus projetos. Eu tenho para o mundo. Eu quero que o mundo seja feliz e goze dentro da sua experiência física e espiritual. Então, o que acontece? O nosso desafio é sair daqui para vir para cá e transitar pelos dois de maneira saudável. Eu não posso também viciar aqui e abandonar meu corpo. Da mesma forma que eu não posso ficar preso. Isso aqui é a luxúria, na sombra. Essa carta representa a luxúria. E o que acontece? Quanto mais eu dou força para isso, mais eu dependo, eu viro escravo disso. Então eu fico viciado. Essa carta representa os vícios. Por isso ela é um alerta. Cuidado. Não se sabote. Não seja a sua própria cobra. Transforme o seu vício, que é o seu veneno, em antídoto. E cure seu corpo e sua alma para você simplesmente fazer o seu processo. Aqui a gente é completo. Porque a gente não nega nem a matéria e nem o espírito. A gente une. O xamanismo fala que a vida é integração. Todas as grandes medicinas, as grandes sabedorias milenares falam que é corpo, mente e espírito. Então, a sexualidade é o tesão pela vida e fazer sexo quando é a hora de fazer sexo e também a hora de fazer amor. Por isso, a gente já entra num tema da masturbação. Se você busca masturbação para passar o seu tédio, você está bloqueando, você está dizendo não para o que é sutil. Você está simplesmente alimentando uma energia de baixa vibração. Se você busca sexo porque você só quer dar uma aliviada dos teus problemas do dia a dia, que está pesado, a vida está estressante, olhe para o seu estilo de vida. Isso aqui não é solução, vai te aprisionar, como eu falei. Cuidado, o que te motiva a vir para cá te aprisiona. É prazer, é reconhecimento, é porque você quer quantidade, você quer ter um caderninho de quantas pessoas você pegou, você vai ser escravo disso. E um dia isso vai falhar. Porque a vida vai te convidar a vir para cá. E quanto mais você se nega, você perde. Quando um poder que a gente usa indevidamente, a gente perde ele. Faz sentido, Larissa? Totalmente, né? Como o Júnior também trouxe aí essa questão da integração, de quando a gente está transbordando o prazer, a gente começa a compartilhar com os outros, fazendo um paralelo da carta do Lírio, né, que ele trouxe, aí a gente vai para o segundo nível de consciência sexual. O primeiro é a consciência pessoal, o segundo é a consciência sexual de relacionamento. Eu só posso me relacionar com outro quando eu já relacionei comigo mesma. Então, eu já saio com a minha sexualidade incorporada, já me conheço, tenho intimidade, então eu estou pronta para transbordar, para compartilhar, né? Então, são duas pessoas inteiras, dois adultos, despertos, conscientes, saudáveis, que se relacionam, né? O feminino, não estou falando de homem e mulher, tá, gente? Feminino e masculino, não importa o gênero. Vai com a sexualidade de casa e o outro vai com a sua sexualidade de casa. E os dois juntos, num movimento, num contraste, né? Já transbordam essa sexualidade, dessa consciência sexual de relacionamento, né? E aí vem esse gozo, vem esse orgasmo, que a mulher, para ela gozar, ela precisa estar apaixonada pela pessoa, seja homem ou seja mulher. Ela precisa estar apaixonada. Para ela ter esse orgasmo, ela precisa admirar a pessoa, né? Então, a gente só admira alguém quando a gente já conhece, quando a gente tem uma intimidade, né? O gozo, ele é diferente do orgasmo, tá? Que é diferente do êxtase divino. Para você chegar nesse êxtase divino, você tem que ter uma intimidade muito profunda com a pessoa, tá? Você não vai conseguir chegar no êxtase divino num sexo casual. Então, essa consciência de sexualidade e relacionamento já são duas pessoas. Eu com outra pessoa, né? Então, aqui não há egoísmo, há cooperação, há colaboração, há partilha. E isso só acontece, gente, em pessoas adultas, maduras, né? Que não são egoístas, que já se conhecem, que não querem só para si, né? Tem que desenvolver, tem que crescer, né? E aí a gente vai o quê? Colaborando, não tem disputa, não tem comparação, não tem julgamento, mas para eu chegar nesse nível de relacionamento, eu tenho que me conhecer, eu tenho que fazer o dever de casa. Às vezes a gente quer um relacionamento perfeito, mas espera lá, eu sou a pessoa, eu me relacionaria comigo mesmo, eu já sou a pessoa que eu quero me relacionar. Então, se você está buscando um relacionamento, se você está solteiro, solteira,
seja a pessoa que você quer se relacionar. E aí, magneticamente, porque somos seres eletromagnéticos, você vai aumentar a sua vibração e vai atrair a pessoa que você está ressonando. Né, Júnior? Esse segundo nível de sexualidade já é para pessoas maduras mesmo, que querem viver relacionamentos saudáveis, que nem o nosso. E falando em relacionamento saudável, quando a gente está aqui só nessa superfície, ou seja, a gente só quer transitar, aventurar, a gente não quer aprofundar, porque para aprofundar, a gente tem que aprofundar primeiro na gente. A gente tem que olhar para as nossas sombras, porque essa coisa que Laís sempre fala da gente se incluir, inclui também a nossa sombra. Inclui esse trabalho de honrar e de aceitar o nosso lado que a gente nega. A gente tem que parar de mentir para a gente, de fugir das nossas sabotagens, daquela sujeirinha. A gente tem que parar de jogar a nossa sujeira para debaixo do tapete. A gente tem que fazer essa organização, essa faxina. E isso que o processo terapêutico favorece para a gente, possibilita. Então, quando você entende que você tem um lado luz e um lado sombra, você se acolhe. Você potencializa o que é bom e você vai organizar e corrigir, alinhar o que não é. E à medida que você vai se aceitando, você vai se aprofundando em si. Esse é o primeiro sexo. Essa é a primeira conexão, esse é o primeiro ato sexual que eu falo de amor próprio. Eu transo comigo, eu caso comigo. Esse é o maior casamento, independente de todos. O mais importante casamento é o casamento com a gente mesmo, é essa aliança, onde eu vou me honrar inteiramente e vou parar de me excluir, de me criticar, de me cobrar tanto, de me proibir, ou então de me dar também muito limite, desculpa, muita abertura. Eu me permito tudo, eu viro um rebelde. Eu tenho que aprender também a ter mais limites na minha vida. Então, eu não viro nem um castrador, um proibidor, uma pessoa difícil, eu ia falar um palavrão. Mas eu também não quero naquela pessoa que libera geral e que pode tudo. Aí não pode. Então, eu encontro esse caminho do meio e aí eu começo a resgatar essa força, esse impulso. A vida vai começando, é impressionante, gente. Eu sou ex-ansioso, ex-depressivo, eu posso falar para vocês. Eu vou fazer um exercício rápido para você agora. Vida, sexualidade, fecha os teus olhos. Qual é a primeira imagem que veio a palavra? Para mim vinha um escuro, uma coisa indefinida. Eu não via cor, não via saída. A primeira imagem é o que o teu consciente lança. Faz exercício depois com calma. Qual é a primeira imagem, qual é a primeira palavra que vem quando você fala vida, sexualidade? Se vier algo ruim, essa é a tua lição, essa é a tua tarefa. E isso tá impedindo o teu relacionamento, isso está impedindo tuas amizades, isso está impedindo que você tenha ideias criativas para você solucionar a tua vida profissional e tudo. Então, o que acontece? A gente desce para esse play, aí a gente sai da superfície, a gente para de estar buscando fora, porque isso também é uma distração. Isso aqui é uma armadilha para você ficar ocupado demais com o trivial, com o dia a dia, e não fazer o trabalho interno, que é justamente parar de olhar para fora para olhar para dentro, cuidar de dentro, curar dentro, lembra? Isso aqui é veneno, mas é também cura. Quando você faz esse mergulho interno, aí você começa o quê? Baixar as exigências. Você começa a aceitar suas fragilidades. Só existe amor quando a gente tira a armadura, quando a gente olha para as fragilidades. Primeiro, amor próprio. E quando eu tiro também as minhas fragilidades, eu me entrego para um terapeuta e digo, eu tenho traumas, eu não consigo tocar essa parte do meu corpo, eu não consigo me dar esse momento de relaxamento, eu quero destravar isso. Você vai buscando ajuda para você se entregar para o parceiro. Primeiro você se entrega para você, pede ajuda para você fazer esses desbloqueios, porque não tem como, é impossível você chegar lá no auge, no sucesso, se você está carregando a dor. Uma coisa é diferente da outra. É impossível ter as duas coisas ao mesmo tempo. É como é impossível chegar num casamento com hábito de solteiro. Não dá, é impossível. É como ser adulto sendo uma criança ferida. Aí é a sexualidade distorcida, isso que é a sexualidade distorcida, né? O bisturi na mão de uma criança. Aí tem o quê? Tem gravidez indesejada, tem gravidez não planejada, tem doença sexual transmissível, né? Tem várias situações na sua vida que são comportamentos inadequados que te fazem ver que você está preso em algum padrão, porque você não se apoderou disso. E aí, às vezes, a tua sexualidade está com a tua mãe, está com o teu pai, está no dinheiro, quando você está buscando ali uma segurança, você está buscando só prazer, você não colocou, não desenvolveu isso dentro de você, né? E aí, quando
eu tô nesse segundo nível de sexualidade, de relacionamento, aí primeiro desenvolve que é autorresponsabilidade, eu me conheço, eu tenho intimidade profunda comigo mesma, aí eu vou compartilhar essa intimidade, né? E vou o quê? Vou para o terceiro nível, que é o êxtase divino. Aqui já é sublime, gente. Para você chegar nesse terceiro, você tem que estar muito bem dentro aí dos outros, né? Do um, do dois. Que é o puro êxtase. Que é quando você vai realmente para o nada. É um prazer que é indescritível. Né? Quando você e o seu companheiro se tornam um, aí requer mesmo muita conexão. E eu só tenho conexão com esse outro quando eu já tenho a conexão comigo. Por isso que é dentro, por isso que a saída para fora dos seus problemas é dentro de si, né? Autorresponsabilidade, autoconhecimento, autocuidado, auto-perdão, auto tudo, porque é dentro. E os dois têm que fazer esse processo, gente, para você poder chegar nesse êxtase divino, tá? Só você com seu dever de casa, o seu companheiro não fez, não vai rolar, né? É importante que os dois façam esse processo, né? E teve uma frase que chegou até mim recentemente que eu gostei muito, que eu vou começar a adotar ela, que é assim: eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto e alto, né? Esse alto para cima, né? Então a sexualidade, a Kundalini é essa energia da nossa serpente para despertar a gente para esse algo maior, gente, que existe um mundo muito maior, muito supremo, muito sublime, divino, né? Que para eu chegar nesse êxtase divino, para eu chegar, gente, êxtase, não dá nem para explicar, é só você vivendo mesmo. Lembrando, os dois têm que estar nessa frequência, os dois têm que fazer o seu processo de autoconhecimento. Só você sozinho, você não chega nesse êxtase divino, tá? E concluindo isso, né? Por isso que é importante a gente se conhecer em todos os âmbitos. Ou seja, terapia pessoal, terapia de casal, autoconhecimento e muita prática. A partir de hoje, você já está na condição da faculdade, viu? Você já não é mais o ignorante, você já sabe das informações e agora está na hora de praticar. Principalmente porque a sexualidade ela não é uma escolha, ela é o caminho natural da vida. O que você pode escolher é não seguir. Essa E escolha só te cortando, só acrescentando, Júnior, como o Júnior falou, sexualidade é vida. Então, se você também não gosta de fazer sexo, se você não sente prazer, se você sente dor, você está rejeitando a sua vida, você está abraçada com a morte. Então, pensa, reflita e olhe para isso. Busque o Júnior, busque um profissional da sua confiança, que você sinta conexão, né? E vá olhar para isso, para desbloquear esses bloqueios que está impedindo você de ir para sua vida e ser feliz, porque a gente veio aqui ser feliz e realizar. E é muito grave quando a gente ouve isso, né? Mas faz total sentido. Quando a gente abre uma constelação e a pessoa está identificada com um representante da morte, eu faço muito esse exercício para que a pessoa acorde, porque às vezes ela precisa desse tratamento de choque. E não é um processo violento, ele é muito sutil e amoroso quando você, como agora, quando você fala assim, nossa, eu tenho medo de me entregar. Isso é dizer sim para a morte e dizer não para a vida. Quando você diz assim, eu tenho resistências a ir para o desconhecido, a inovar, a querer buscar ajuda. Isso é dizer sim para a morte e dizer não para a vida. Quando você diz assim, eu prefiro ficar sozinha mesmo, porque foi tão traumatizante, eu não acredito mais em homem, não acredito mais em mulher, você está dizendo sim para a morte. Porque a vida é relacionamento, a vida é continuação. Não importa o que te aconteceu, você não é a sua história. Adoro esses slogans de Laís, mas é isso mesmo. Você aprende com a sua história, você é o desenrolar da sua história. Se você não assume a direção da tua vida, você vai ficar seguindo o script, o roteiro. E qual é o roteiro? Olha para trás, olha para a história da tua família. É a mesma história de sofrimento. E tá todo mundo morto-vivo. Eu digo, só para a gente finalizar essa questão da sexualidade, que a pessoa que não acende a chama da vida, o desejo de viver, e não corrige aquilo que antes estava limitando, ela é um zumbi. Você é um morto-vivo. É o que as pessoas dizem na internet. Eu estou apenas existindo. Ou seja, eu estou morto da minha Ou vida. sobrevivendo, né? As pessoas falam muito, a maioria das pessoas, eu tô sobrevivendo. Gente, que horror. Pronto. Vamos viver. Aí vai pegar, vai lá no pornô.
É uma carreirinha de uma dose de vida para tentar suportar a própria morte que está ali, né? Uma morte lenta. Você escolhe por uma morte lenta. E agora, a partir de hoje, você já sabe disso. Então, fuja da preguiça, fuja da procrastinação, fuja dos medos, das limitações, desapegue. Tudo isso é cortar o cordão, né, o bisturi com a morte, com o passado, com a dor, e tirar as algemas, abrir as asas e voar. A gente tem medo de voar, porque a gente está tão acostumado e familiarizado com a dor que a gente não acredita que a gente pode ser livre. Então, é isso que eu quero plantar aqui a partir de agora, fazer esse alinhamento. Então, agora eu queria trazer uma coisa muito importante com Laís, só para a gente também não se alongar tanto, sobre as relações líquidas, Laís. A gente está falando muito numa geração de poliamor, onde as pessoas não querem criar vínculos, a monogamia caiu de moda, e eu quero que você me fale, você é casado, eu sou casado, a gente vive relações monogâmicas. O que você acha desse tema? Como você falou sobre liberdade na sua última fala, né, que a gente seja livre. E as pessoas confundem, a maioria das pessoas, com liberdade com libertinagem. Então, qual é a crença limitante? Que casamento é uma prisão, que filhos é prisão, que família é prisão, que liberdade é você ir para onde você quiser, que liberdade é fazer o que te dá na telha, é eu sair sem dar satisfação. Gente, isso aí é uma visão muito pequena, muito infantil de liberdade. O que é liberdade para um adulto? Liberdade é você ser responsável. A pessoa que ela é responsável com ela é responsável com todos, logo, ela é livre para fazer o que ela quer de acordo com as leis, né? Não é sair fazendo o que dá na telha. E aí eu preciso conhecer as leis, não só de trânsito, as leis sistêmicas, as leis herméticas, as leis universais, a lei do tempo, a lei de tudo, né? E eu preciso que autonomia. Quais são as minhas leis? O que eu quero para a minha vida, né? Então, a liberdade, ela não tem nada a ver com você sair fazendo o que você quer. Ah, eu quero ficar hoje com uma pessoa, eu fico hoje com outra, esses relacionamentos abertos. Qual é a visão que eu tenho? Não só uma visão pessoal, tá? Mas uma visão baseada em estudo, em conhecimento, em prática, em vivência, em espiritualidade, em autoconhecimento. Uma visão coerente. Se você busca um relacionamento consciente, logo ele é monogâmico. Por quê? Porque você não vai ter profundidade com mais de uma pessoa, meu amor. Se tu não tem nem profundidade contigo, como é que tu quer ter profundidade com 5, com 3, com 4? É impossível! É impossível. Oh, gente, olha, o relacionamento é espelho, tá? Depois a gente vai falar dos preceitos rins, que são a conduta do guerreiro espiritual, que vem da lei do tempo. E tá lá, se eu não me engano, é o terceiro preceito, tu lembra, Júnior? Que fala que o parceiro é o seu espelho, né? E as pessoas têm muita dificuldade com a lei do espelho. Ai, aquilo que eu não gosto em ti, eu corrijo em mim. Sim, gente, é a lei da correspondência. O que está fora, o que está dentro, o que está em cima, o que está embaixo. Qual é a pessoa mais próxima de mim, depois de mim mesma? É o meu companheiro, que está ali comigo todo dia, né? Então, como é que eu quero me desenvolver me relacionando sexualmente falando, tá? A gente está trazendo esse relacionamento sexual já, com mais de uma pessoa. Para eu viver essa profundidade, eu preciso ser profunda primeiro, né? E eu não vou conseguir ter profundidade de relacionamento sexual com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. São várias demandas. A gente não mal dá conta da demanda do outro, que também não é para dar. A gente não dá nem conta da nossa demanda. Demanda de quê? Emocional, pessoal, física, profissional, espiritual, mental. E quanto mais eu me relaciono sexualmente com várias pessoas, eu tô totalmente desalinhada energeticamente, espiritualmente, porque a gente entra no campo da outra pessoa. Então, imagina, você tá transando com um hoje, amanhã com outro, no outro final de semana com outra pessoa. Olha quantas energéticas você tá somando no seu corpo e você não sabe como essa pessoa o que ela faz, como foi o dia dela, o que ela tá vibrando, como são os relacionamentos dela. É muito complicado. Então, se você busca um relacionamento maduro, saudável, você vai começar a olhar para dentro, você vai deixar de se ver como um lixo e vai se reconhecer como um luxo. Você acha que uma pérola encontrada é dada aos porcos? Você começa a se valorizar. Você não vai abrir seu campo para qualquer pessoa.
né? Então é uma visão muito infantil, a gente não vai aprofundar muito sobre isso. Isso não é uma coisa que eu quero convencer as pessoas de que poliamor, monogamia, não sei o quê. Não, é só uma questão mesmo de consciência. Se você é consciente, você está entendendo o que eu estou falando. E também não é para entender, é para sentir, né? Traga aí para sua consciência, para, respira, reflita. Reflita, como é que você vai dar conta de várias pessoas? Ninguém dá e nem é para dar. A gente só tem que dar conta de si. A gente mal dá conta da gente mesmo, porque são muitas questões para a gente olhar para dentro. Por isso que é mais fácil culpar a mãe, culpar o marido, culpar o filho, culpar o pai, culpar o vizinho, culpar o chefe, né? Que é ele que tem que mudar, que é o mundo que tem que mudar. E aí, o trabalho interior e a reforma íntima, cadê? Né? Vamos conhecer, trabalhar esse ego, vamos refinar. Eu sempre falo para as minhas clientes: tu quer ser tratada como um diamante, mas tu não quer passar pelo processo de lapidação. Aí, meu amor, tu vai continuar sendo uma pedra num limbo, né? Suja. Então, vamos se limpar. É limpeza, nutrição, manutenção constante, vigiar e orar. Não é, Júnior? Isso dá pano para manga. Isso dá pano para manga, porque a gente se envenena e envenena os outros. É essa energia muito suja, muito desequilibrada da sexualidade. O nosso corpo e nosso ego, eles querem seguir o instinto. Aí fica o tempo inteiro insatisfeito, e a criança também, né? Ela tá sempre de olho num brinquedo. Ela brincou, abusou, quero trocar. Ela tem uma fome, uma gula, não só de comer, mas uma gula sexual por prazer o tempo inteiro. Então ela tá sempre trocando. Pode ver, ela nunca tá satisfeita. Assim a gente vive nesse padrão mais superficial do desejo. Então tá o tempo inteiro buscando só o melhor, os padrões, ou então tá trocando de tem 5 pessoas ao mesmo tempo, e isso polui o teu campo. Porque o nosso desejo, corpo e mente, quer quantidade, mas a nossa alma, ela quer qualidade, ela quer paz, ela quer tranquilidade. Chega uma hora que isso tudo você percebe que não é mais o suficiente. Você vai aumentar a dose, achando que é a quantidade, mas você vai ficar se esgotado, desnutrido energeticamente. Porque, imagina, o campo sexual, ele é um campo energético, como eu falei. A força da vida, ela não é material, ela age na matéria. Ela é energia. Então, a tua energia você dá para um vício que você está o tempo inteiro alimentando com o vício do outro. Dá match, sabe no quê? Em carência, em desejo. Aí a energia de luxúria, promiscuidade. Quando você transa com uma pessoa, a energia, a troca energética que vocês compartilham, ela fica no teu campo 7 anos. Então você às vezes nem se preocupa com as DSTs. Tem gente que não transa com camisinha, toma pílula. Então tá ali no risco de pegar um monte de doença, sífilis, gonorreia, não só HIV. Por exemplo, as pessoas que tomam PrEP, que é a pílulazinha para não, por exemplo, eu transei com uma pessoa soropositiva, eu corro o risco real de ser contaminado pelo vírus. Mas existe agora um PrEP, as pílulas que tomam para justamente cortar. Ou seja, ela está fazendo ali um movimento muito físico e energeticamente. Todos os vírus, eles têm uma informação desequilibrada, distorcida. Você tem acesso com aquela informação, com esse vírus, com a distorção que é o quê? Da exclusão, do sofrimento, do vício. Então, isso dá um plug no teu campo, fica preso pelo menos 7 anos. Então, se você transa todo dia com um e com outra, imagina, para limpar isso tudo. Aí a tua Como é que alma. limpa, né? Por isso a importância da limpeza uterina para a mulherada aí, vamos limpar o útero, né? Com DNA Healing, limpar os 7 corpos, limpar esses miasmas, essas sujeiras que a gente vem carregando aí por eras, né? Utameana, limpar com vaporização uterina, isso para as mulheres, né? Para os homens tem a acupuntura, tem o DNA Healing, tem várias técnicas, tem mesa quântica. Gente, tem um monte de ferramentas, né? Mas tem que usar, tem que colocar em prática. Tem que limpar para se utilizar. É como é um processo de purificação. Então, se você hoje sai dessa live aqui, desse encontro na realidade, com essa informação, você é 100% responsável pelas suas escolhas a partir de agora. A gente não vai mais pensar com a cabeça de baixo, é com a cabeça de, na realidade, é com o coração. Tá? Eu deixo essa informação no campo porque ela é muito importante. A tua realização pessoal, o teu sucesso, está totalmente ligado ao teu desejo. Se você controla as suas bocas, as suas línguas, e agora eu estou sendo bem ambíguo mesmo, você controla, você na realidade determina o teu futuro.
Se você é escravo da tua língua, do que você fala e daquilo que você quer provar e se abrir ou invadir no outro, cuidado. Você pode estar se aprisionando dentro da sua própria gula, da sua própria luxúria. Hoje já foi muita coisa, né? Vou só expandir essa última fala do Júnior, que na verdade a gente nem controla, né, Júnior? A gente, na verdade, tem que desenvolver mais uma vez o dentro, o autodomínio. Então, essa serpente no nosso corpo é representada pela nossa língua, né? O que a gente está falando, o que a gente está nutrindo, o que a gente está verbalizando. E essa língua, ela faz várias coisas maravilhosas, que você com certeza sabe. Todo mundo sabe o prazer, né, de desfrutar. E se você ainda não sabe, não vive, vamos começar a fazer o trabalho interior. Continue acompanhando a gente, né? Se você quer um atendimento mais individual, personalizado, tem o Júnior, procure algum outro terapeuta da sua confiança, mas se conheça, cresça, floresça e evolua. E conte conosco, né, nesse auxílio da sua caminhada para você despertar esse novo humano. Então, até o nosso próximo vídeo. Rendeu, né? Olha só. Então, viva a vida. Um grande sim para a vida, um grande sim para as experiências. Sem culpa, sem mimimi. Aqui só tem adulto. Tudo serviu para que você chegasse até aqui e tudo é veículo de transformação. Agora você segue com autonomia e diz assim, agora eu posso fazer uma escolha. E essa escolha é a vida. Agora eu escolho desbloquear, cortar aquilo que me prendia a um ciclo vicioso. E eu vou transformar esse veneno em cura, que é o que eu desejo para você, para mim, para todos nós, que a gente se cure das nossas inconsciências e das nossas negações, das nossas omissões e dos nossos atos falhos, que a gente siga no caminho da conduta correta, alinhados às leis universais. Foi um prazer estar aqui, prazer mesmo. Hoje foi um prazer sexual, porque eu estou falando de vida, porque eu estou fazendo amor, falando de amor, falando de consciência com você. Até um próximo encontro e até lá. Um beijo de língua. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até mais. Beijo.